Paz e graça mais uma vez, amados, aqui para mais um vídeo, dificuldades bíblicas. Então, que é um programa que havia, creio que fosse nos anos 80, então eu decidi revivá-lo, que é algumas questões que se punha na altura e eram respondidas, então eu decidi fazer isto de novo. Então vamos ver, a questão hoje é: quem perdoa pecados? Se calhar até se pode, hoje em dia até podem dizer, eu sei, mas é bom nós vermos isto de novo, porque na altura faziam estas perguntas e é bom que nós esclareçamos estas coisas, não é? Então, vamos ver, que diz, como se explica a passagem bíblica de João 20, capítulo 20 e versículo 23. Sobre a qual a Igreja Católica Romana se fundamenta para a absolvição dos pecados por um sacerdote. Uau! Absolvição e antes, pelo que também coisa, também acho que era por indulgências. Se comprássemos não sei o quê, ou se pagássemos não sei o quê, também podíamos ser absolvidos. Bem, mas João 20, capítulo 20 e 23. Muito bem, como eu costumo fazer, ainda pensam que eu sou católico, mas não sou. É só para provar. Atenção, como dizem que é muito parecida, e é isso que eu estou a fazer. Bíblia Católica, João, ora bem, João capítulo 20, ora bem, cá vamos, oi, 20, versículo 23, onde é que está? Primeiro tudo, João 20, 23, se eu descobrir onde é que ele anda, está aqui onde? Está aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados, não, aqueles a quem perdoardes sim os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Agora, a evangélica. Agora, João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Amados, aqui, tanto numa como noutra, como podemos ver, não vimos nada de, como é que se diz? Não vimos nada de sacerdote, que seriam absolvidos por sacerdote. Só Jesus pode perdoar, mas também aqui Jesus diz, a quem nós perdoarmos, seriam perdoados. Agora, se nós não perdoarmos, ele também seria retido. Agora, vamos à resposta. Após o Senhor Jesus aparecer ressurreto aos discípulos, incluindo a Tomé, que duvidara da sua ressurreição, disse aos mesmos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes
lhes são retidos. João 20 a 21 a 23, versão Almeida, ou seja, versão João Ferreira de Almeida. As palavras àqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem retiverdes lhes são retidos, significam, em nossa opinião, que o Senhor Jesus concedeu e concede aos seus seguidores, mediante a pregação do Evangelho, a faculdade de declararem e pronunciarem a absolvição e remissão dos pecados aos que se arrependem verdadeiramente e creem na palavra de Deus. Lê-se com efeito no Evangelho, aqui uma parte, aquilo que eles leram e perceberam, e percebem através desta parte da palavra, é que Jesus, consoante o que a pessoa que lê e que conforme lê, conforme o pregador ou a pessoa que dá a palavra, e se vê que as pessoas se arrependem e se creem verdadeiramente, aí a pessoa, se a pessoa que deu a palavra se perdoar, muito bem. Se não perdoar, aí o Senhor, dependentemente, o Senhor dá essa autoridade. Eu creio que seja isso também. Não sei. Agora, lê-se com efeito no Evangelho segundo Lucas 24, 46 a 47. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e seu nome se pregasse e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Cotijassem os textos bíblicos de Marcos 16, 15, 16, João 1, 12, 3, 18, 19, Atos 2, 39, 10 a 42 a 43, 13, 39, 39, 38 a 39, 46. Por exemplo, os sacerdotes de Israel estavam devidamente autorizados a declarar quais os leprosos que se achavam limpos. Levítico, capítulo 14, a 2 e 4. Capítulo 8 e 9, versículo 9. Mateus, capítulo 8, do versículo 2 a 4. É óbvio que eles não saravam a lepra, apenas certificavam e testificavam a cura por um simples ato declarativo após a efecção do ritual perspectivo na lei mosaica. Disse o Senhor a Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Jeremias 1 a 10. Uma parte. Aqui eu penso que quando o Senhor disse isto, não era que Jeremias fizesse isto, atenção, mas sim que a palavra do Senhor saísse da sua boca, ou seja, que ele fosse, era para que ele entendesse que ele seria o mensageiro do Senhor. E aí Jeremias, então aí Jeremias entendeu que seria profeta do Senhor, e então aí Jeremias disse: mas Senhor, eu não passo de uma criança. E aí então foi isso que lhe foi dito. Ora, isto são expressões metafóricas, com a miúde se encontram na Bíblia. Ao profeta é apenas concedida autoridade para notificar
que o Todo-Poderoso faria tudo quanto o texto inclui. Jeremias 18, 7, 10. Veja-se outrazinho no trecho de Ezequiel 43, 3. A expressão quando vim destruir a cidade. Nossa convicção que as palavras do Divino Mestre citadas em João 20, 23 e Mateus 18, 18 não foram dirigidas só aos apóstolos e seus pretensos sucessores, mas também a outros crentes. Analisa-se o respectivo contexto, em especial aos versículos 1 a 3. 1 a 3, 10, 14, 19 e 20 do capítulo 18 do Evangelho segundo de Mateus. Ainda Lucas 24 e versículo 9 e 13 e 33, em Mateus 18, 18. O Filho de Deus não confere exclusivamente aos ministros do Evangelho o poder da absolvição cristã, não sacerdotal. Falo de igual maneira aos leigos. O Senhor ratificará no céu o nosso perdão. Só o Criador tem direito de perdoar pecados, visto tratar-se de uma prerrogativa exclusiva da divindade. Nos casos de injúrias pessoais, o ofendido pode e deve perdoar. Se o agravo for cometido por um membro da Igreja e contra a mesma, o infrator terá de confessar o delito à congregação. Prática, aliás, comum nos primórdios do cristianismo. Esta deverá perdoar, readmitir ou excluir da comunhão o membro, consoante as circunstâncias. E em épocas de avivamento espiritual frequente ver pessoas convencidas dos seus pecados pelo Espírito Santo, confessá-los publicamente. A doutrina da confissão auricular e da absolvição sacerdotal é compatível com a pureza da justiça divina, não tendo qualquer fundamento na palavra de Deus. Alguém escreveu: é tão grande a fragilidade humana que se torna espiritualmente impossível que um poder divinal como a absolvição seja conferido a um homem pecador. O escritor católico sustenta que a confissão auricular obrigatória foi obra do bispo Chorduang no ano de 763 depois meramente como disciplina do seu instituto monástico. Só no quarto concílio de Latrão, séculos depois, no ano 1215, essa matéria se definiu como dogma. Antes da celebração da ceia do Senhor ou eucarística, os primitivos cristãos não confessavam os pecados aos apóstolos ou presbíteros. Examinavam-se a si próprio.
próprios, confessando-se a Deus. A confissão dos pecados diretamente a Deus traz-nos muita bênção, alegria, conforto e segurança espiritual. Como alguém disse, há uma indizível felicidade em derramar as nossas almas diante de Deus por meio da confissão dos nossos pecados e súplicas para obter o perdão e em experimentar então a paz e o gozo em resposta à prece senta a alma do crente. Na Escritura Sagrada temos a promessa de que o Senhor poderá, se lhe confessarmos os pecados e os deixarmos, transcrevermos para o leitor a opinião abalizada de alguns chamados pais da Igreja. É bom confessar os pecados não aos homens, mas unicamente a Deus, pois só Ele pode dar remédio. São Jerônimo. Que necessidade tenho eu de que os homens ouçam a minha confissão, como se eles pudessem dar remédio às minhas faltas? Santo Agostinho. Exorto-vos, peço-vos a todos, suplico-vos, confessei-vos a Deus. Não serei eu que vos obrigo a revelar os vossos pecados aos homens. Basta. Com licença. Que mostrais a vossa consciência a Deus. Mostrai-lhe as chagas da vossa alma e pedi-lhe que vô-las cure. Mostrai-as àquele que não ralha, mas sara. Não tendes mesmo necessidade de falar, porque ele conhece todas as coisas, ainda que mais ocultas. São João Crisóstomo. Para finalizar este artigo, tomamos a liberdade de reproduzir o pensamento dos exegetas bíblicos, bíblicos Reswell, Shedd, Meyer, Perlam e o qual poderá servir para o estudo mais aprofundado do tema. Os comentaristas discordam se a comissão Isarda em São João 20 a 23, e se aplica somente aos discípulos ou a outros também. Jesus confere-lhes o poder de perdoar ou reter os pecados, em virtude da sua íntima comunhão com Cristo. Eles têm a autoridade de agir. Seu nome torna-se veículos de perdão divino e agentes ou de remissão ou de retenção de pecados. Este poder que lhes foi outorgado consiste em proclamar com autoridade o perdão mediante a morte vicária de Cristo. A autoridade de Cristo é-lhes concedida pelo Espírito que mora neles. Esta autoridade não se limita aos ministros consagrados da Igreja, mas abrange toda a Igreja, que deriva a sua autoridade do Espírito que vive nela e dos ensinos da cabeça da Igreja. Os apóstolos nunca assumiram a autoridade de perdoar, no lugar de Deus, os pecados específicos dos indivíduos. O próprio Pedro mandou Simão recorrer a Deus para pedir perdão. Atos, capítulo 8, versículo 22.
As palavras de Jesus em análise, por certo, referem-se às ofensas contra a disciplina da Igreja, e não a pecados íntimos e pessoais contra Deus. Tal conclusão obtém-se da seguinte maneira: João 20, 23 e Mateus 18, 18 tratam do mesmo assunto. Mateus 18, 17 indica que a questão em pauta não é das ofensas pessoais, que podem ser solicitadas sem recurso ao ministro e sim à recusa do crente em se submeter à disciplina da Igreja. Tal crente tem de ser expulso da Igreja. Se arrepende, é recebido de novo na Igreja e os seus pecados são perdoados. Não há nenhuma base para a doutrina da sucessão apostólica aqui, nada que sugira que os apóstolos passassem esta autoridade a bispos que se sigam a eles e que os bispos pudessem passá-la a sacerdotes. Pelo contrário, entende-se que havia outras pessoas presentes quando esta comissão foi dada e que as palavras supracitadas se aplicam à Igreja como um todo. O perdão dado na terra só pode referir-se a transgressões contra a jurisdição e o aspecto administrativo da Igreja. É muito verossímil que Nosso Senhor tenha encarregado os apóstolos de ir por todo o mundo pregando o Evangelho como ele fizera. Conferiu-lhes também a faculdade de declarar que os pecados são ou não perdoados, e foi isto precisamente o que os apóstolos fizeram, como se pode verificar o livro dos Atos. Assim, quando Pedro exortou os judeus para que se arrependessem e se convertessem, e também quando Paulo disse aos seus ouvintes de Antioquia que lhes era enviada a palavra de salvação e que, mediante Cristo, se lhes pregava o perdão dos pecados, fizeram o que o Salvador os autorizou a fazer. Em João 20, capítulo 20, 21, veja-se também Atos 3, capítulo 3 a 9 e 13 a 26, capítulo 13, 26 e 28. Por outra parte, contudo, parece muito improvável que Nosso Senhor tenha querido instituir essa absolvição particular que se pratica depois de uma confissão auricular dos pecados, por mais que haja quem afirme o contrário. Não há no livro dos Atos um caso sequer em que os apóstolos tenham usado semelhante prática, nem conferido tal absolvição, mas nas cartas pastorais dirigidas a Tito e a Timóteo não há nenhum indício de que semelhante absolvição tenha sido recomendada. Em suma, tal prática não tem sequer precedentes que a autorize na palavra de Deus. As funções do ministro são da suma importância quando exercidas de acordo
com os preceitos do Divino Mestre. Não se pode imaginar maior honra que a de um embaixador ou enviado de Jesus Cristo, proclamando e a um mundo perdido a remissão dos pecados. Todavia é mister guardar-nos de atribuir ao ministro maior autoridade ou maiores faculdades do que as que o Redentor lhe quis dar. Considerar os ministros como mediadores entre Deus e os homens é arrebatar-se a Cristo uma prerrogativa que exclusivamente lhe pertence. É ocultar-se aos pecadores a verdade. Ocultar-se a verdade aos pecadores a verdade que salva e elevar-se o clero a uma posição para a qual não tem a menor idoneidade. Como podemos ver, amados, só Deus pode perdoar pecados. Agora, ofensas, ou quando nos ofendem, ou quando há uma contenda entre nós, aí é uma coisa. Agora, outras coisas nós não podemos perdoar. E como aqui agora acabámos de ver, o clero, se fizer alguma coisa, é como se estivéssemos a pô-los acima do homem. E como mediadores. Isso é um pecado tremendo, eu acho. Acho, como acabámos de ver. Por isso, amados, que pensemos e vejamos que e só Deus pode perdoar. Que Deus vos abençoe, amados, hoje e sempre.